Graça e paz, igreja. Hoje, culto de ceia. Acho que eu nunca tinha pregado ainda no culto de ceia. Não sei se é isso, mas hoje eu estou mais nervoso do que todos os dias, amados. Então, me ajudem. Amém? Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2. Do verso 11 ao verso 14. A minha Bíblia é NVI. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Versículo 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 14: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Sabe, amados, hoje nós vamos falar um pouco sobre algo muito importante na nossa vida, algo que deveria moldar o sentido da nossa vida. E está descrito justamente nesse versículo 13, e é o tema da palavra, a bendita esperança. Sabe, se existe algo que precisa moldar o nosso caráter, moldar as nossas afeições, moldar a nossa vida, nossas atitudes, a finalidade pelo qual nós vivemos, é a bendita esperança, que é nada mais do que a gloriosa volta de Cristo. Sabe, a volta de Cristo precisa queimar em nossos corações o anseio pela sua volta, porque isso muda todo o sentido da nossa vida. E aqui é um convite de Paulo para Tito, mas também para todas as pessoas que ali também estavam, dizendo: olha, lembre-se da graça que se manifestou salvadora. Ela nos fez renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança. Sabe, e a pergunta do Senhor nessa noite é: como nós temos vivido nossas vidas? Amém. Eu creio que, em outras palavras, eu já falei um pouco sobre isso, mas como nós temos guiado as nossas vidas, como nós temos dado sentido a elas, o que é que tem nos movido dia após dia. Se tem uma coisa que precisa nos mover e tomar conta de nós todos os dias, é a certeza da bendita esperança. Porque, amados, se tudo está bem, amém. Mas quando tudo vai mal, nós temos que lembrar disso aqui. Um dia Ele virá. E não importa o que nós estamos passando, não importa o que nós estamos vivendo, não importa inclusive os nossos planos futuros, porque nós não sabemos quando Ele voltará. E isso molda o nosso caráter, porque nós passamos a viver como o Senhor nos pede. Olha para os passarinhos, vive dia após dia. Por quê? Porque não importa o meu futuro, se eu não sei se ele vai acontecer. Porque eu posso estar planejando, olha, vai nascer meu filho, mas eu não sei se o Senhor voltará. Entendeu, amados? A profundidade do que é entender a bendita esperança.
É nós vivermos a vida crendo que o Senhor fará as coisas melhores por nós, mas nós agarramos na certeza de que pode ser que também não aconteça. Sabe, Cristo, Ele nos garantiu muitos benefícios na cruz. A graça dEle nos salvou, nos restaurou. Ele nos ensinou tantas coisas. Tantas coisas. Ele nos ensinou os 2 maiores mandamentos: amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Ele deixou uma grande comissão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando a todos. Ele deixou uma ordenança aos apóstolos e aos discípulos após ser crucificado e ressuscitou. Ele disse: olha, vão para Jerusalém e lá será derramado o Espírito sobre vocês. Sabe, amados, e essa ordenança de Jesus não é simplesmente porque Deus queria derramar o Espírito Santo sobre nós, sobre toda a carne. Não, existia uma finalidade específica. Abra sua Bíblia em Atos 1. Nessa passagem, quando Jesus está falando sobre a sua ida com os apóstolos e os discípulos, ele vai dizer a partir do versículo 4: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Em outras palavras, ele estava perguntando: Senhor, é neste tempo que você vai retornar dos céus e restabelecer o governo de Israel sobre toda a nação? E aí Jesus vai responder a ele: olha, não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E aí vem a finalidade do derramamento do Espírito Santo. Versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe, o Espírito Santo foi derramado sobre nós para nos auxiliarmos a sermos testemunhas de Cristo em toda a terra. Essa é a finalidade pela qual nós vivemos, e é por isso que nós devemos ansiar por essa bendita esperança, vivendo nessa terra como testemunhas de Cristo. E só há como ser testemunha de algo se você o viu. Nós precisamos conhecer a Jesus. Já falamos muitas vezes aqui o que o apóstolo João traz, que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. E somente através disso nós nos tornaremos testemunhas dele. Cópias de Cristo, porque eu não consigo copiar algo que eu não vi. É impossível. Sabe, esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz passeando no Brás, vendo umas roupas e mostrando camisa de time. E aí ele dizendo assim que existem as réplicas e agora existe uma que eles chamam de um para um, que eles chamam que é a camisa tailandesa. Ele disse: olha, sabe como é que ela é feita? Nós compramos um original, enviamos para o fabricante, e a partir daí ele consegue nos fornecer uma idêntica. É isso. Sabe, se nós só ouvirmos falar de Cristo, nós não vamos ser seus fiéis imitadores. Nós precisamos conhecer Ele. Ele existe nele. Experiências próprias para o Ivan, para a pastora Jane, para o Eliezer, para o Júlio César, para a Laura.
talvez uma parte que Cristo quer revelar a mim não é uma parte que Cristo quer revelar a Daiane. Porque talvez o que Ele quer mudar na Daiane não é o que Ele quer mudar em mim. Porque perceba, quando nós vemos a Cristo, é impossível continuarmos da mesma forma. A Bíblia não nos relata alguém que encontrou com Jesus e continuou da mesma forma. Todos foram atingidos pela sua presença. Continuando, em outro momento, Jesus também falou sobre a sua ida aos céus e ao seu retorno. Lá em Mateus 24, a partir do versículo 29, vai dizer: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas as coisas que eu te falo, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Sabe, amados, Deus, Ele é intencional em tudo que faz. E aqui também está uma intenção do Senhor, em nós não sabermos a certeza da hora e do dia que Ele retornará. Sabe por quê? Porque senão, eu e você, na nossa maldade do ser humano, não iríamos nos importar em gastar as nossas vidas por Ele. Nós sabemos que existe uma graça. Alguém que verteu sangue na cruz e através disso nós temos acesso. E talvez o que nós faríamos é: Jesus disse que volta em 2030. 2029 eu tento me reconciliar com Ele. Sabe, eu vou arriscar. A Bíblia diz que se eu me arrepender de todo o coração, eu verei a glória dEle. Então o que Deus incutiu em nós não é medo. É que nós vivamos ansiosos, atentos, igual a noiva prudente lá em Cantares, que aguardava pelo seu noivo. Eu dormia, mas o meu coração velava por ti. O Senhor quer nos encontrar dessa forma, sabe, amados? Nós estejamos, como a palavra nos indica, prontos em tempo e fora de tempo. Porque Ele vem num estralar de dedos. Sabe, livro de Apocalipse, são mais de 20 capítulos, mas a palavra diz que será rápido. Tudo vai acontecer muito rápido, sabe por quê? Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E é por isso que ele diz, olha, nesta era ainda acontecerá. Ele não mentiu para os apóstolos, ele não mentiu para os discípulos. Nesta era acontecerá, mas não na era dos homens, na era do Senhor. No seu Kairos, quando ele olhar para a terra e com a sua graça entender que está completo tudo o que precisava acontecer, ele retornará. Sabe, amados, e é essa bendita esperança que molda as nossas vidas, porque Paulo vai dizer, voltando lá, versículo 12, ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu,
dedicada à prática das boas obras. Então perceba, quando nosso coração é cheio, preenchido, sabe, ansioso e aguardando a volta de Cristo, nós adotamos justamente essas práticas, essas ordenanças, porque é assim que Cristo era. Ele era sensato, ele era justo e piedoso. Ele renunciou às paixões mundanas, ele renunciou à impiedade, porque ele quer um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Nós devemos, amados, agarrar essa promessa de Cristo com todas as forças. Sabe, no sábado eu coloquei uma pregação lá no grupo da igreja. Alguém aqui chegou a assistir? Amém. Nessa ministração do Alessandro, ele nos chama para sermos justamente isso, testemunhas de Cristo. Ele vai dizer que as igrejas e os púlpitos estão cheios de pessoas que trocam uma unção por aqueles que são. Sabe? Nós podemos, amados, nós podemos convidar, sabe, qualquer pessoa muito boa de oratória. E ela poderia nos surpreender aqui. E nós poderíamos confundir com uma unção sobre a vida dele. Ou até uma unção sobre a minha vida. Mas e como é que a vida dessa pessoa prega? A vida que nós vivemos é o que realmente revela se nós estamos enxergando a Cristo. As nossas atitudes com o próximo. Sabe, tem uma canção do Davi Sarcer que ele indaga isso. Quem é você? Longe do altar. Quando ninguém vê. O que é que as pessoas veem? Aí ele faz assim no refrão. Deus e o travesseiro sabe quem é você. Sabe, amados, quando nós agarramos essa bendita esperança, isso muda a nossa vida por completo. Porque nós vamos querer viver assim como Paulo recomendou a Tito. Renunciando à impiedade, praticando as boas obras, sendo bom, verdadeiramente bom, fazendo aquilo que Jesus ensinou na oração, perdoando a quem nos tem ofendido. E não é fácil perdoar quem nos ofende. Eu sou um cara meio enfesado, amados. Eu sou meio Pedro. Antes do encontro lá na praia, bem parecido com Pedro. Impulsivo, por muitas vezes ignorante. Mas a gente chega lá, amém? Sabe o que é que eu olho e enxerga que muitas vezes o que falta para nós é verdadeiramente abraçarmos o Evangelho de Cristo. Às vezes a gente olha como esses homens viveram e imaginamos que é impossível nós vivermos dessa forma. Ai, Ivan, não consigo, sabe, fazer o que eles fizeram, porque imagine, amados, é loucura. Imagina você tá, sei lá, vou dar um exemplo, o Eliezer tá lá na obra. E Eliezer tá tentando fazer algo ali e tá dando errado, mano. Toda vez que o pedreiro termina, cai. Aí chega um homem e diz assim: rapaz, tá dando certo não, é? Eliezer já invocado: não, meu amigo, você tá vendo não? Aí o cara diz assim: faz de novo. Agora quando tu fizer tal coisa, faz de tal jeitinho. E o Eliezer faz: tá certo, vou fazer. E dá certo. E aquele homem olha para Eliezer e diz: Eliezer, você estudou para construir casas, mas eu te chamo para construir outras vidas. Sabe, amados, será que nós damos aleluia, mas será que nós largaríamos tudo?
Será que se o Senhor batesse na porta do meu escritório e dissesse, olha, eu te chamei para talvez auxiliar pessoas, mas eu estou te chamando agora para cuidar de vidas, será que o Ivan largaria tudo? O que é que esses homens viram, amados, para abraçar o Evangelho de Cristo desta forma, onde nada mais importou, sabe? Pedro não foi na esposa conversar com ela. Os outros discípulos não foram nos pais, porque a maioria dos discípulos eram jovens, viviam com seus pais. Eles não foram nos seus pais e disseram, olha pai, tem um homem ali me convidando para ser discípulo. Não, eles disseram que somente foram. Eles não fizeram nem como Eliseu, que disse, olha, deixa eu me despedir dos meus pais. Não, eles simplesmente olharam para aquele homem e as palavras dele invadiram os seus corações de tal forma que não necessitavam de mais nada. Mais nada, apenas o convite dele arrebatou os corações. Sabe, amados, se tem um cara que eu admiro demais, é o apóstolo Paulo. Sabe, esse é um cara que entendeu o largar tudo, o se despir de tudo em favor do evangelho. E não é à toa que ele escreveu lá em 2 Coríntios 4, a partir do verso 16, ele vai dizer, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos a ser renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão a produzir para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Sabe, amados, a palavra ela é inerrante. Paulo é um cara que, irmão, você vê ele escrevendo e ele não erra no que ele escreve, nem quando ele escreve depois. Porque aqui ele escreveu para os coríntios, e o que ele está dizendo aqui é basicamente o que ele está dizendo lá em Tito 2 também. Há uma bendita esperança. É o que ele está dizendo, ele, olha, eu estou sofrendo, eu estou desgastado, eu estou por fora, eu estou todo quebrado, eu carrego no meus corpos a marca de Cristo, mas esse sofrimento é leve e momentâneo, quando eu comparo com a glória que há de vir. É isso que ele está dizendo, olha, eu renuncio tudo, eu abro mão de tudo, vale a pena sofrer, porque os meus olhos não estão mais fixados nas coisas terrenas, que elas são passageiras, mas fixo os meus olhos nas coisas que são eternas, e o que será eterno, amados, é o reino de Cristo que virá. A dificuldade é nós abraçarmos isso. É viver isso, nós entendemos, nós lemos. Amado, eu tenho orado, o Senhor me ensina mais a renunciar, mas como é difícil. Como é difícil abraçar esse evangelho espinhoso. O evangelho de Cristo é cheio de espinhos. Assim como ele sangrou, nós sangraremos. Mas nós precisamos continuar com os olhos fixados naquilo que é eterno. Sabe, amados, nós precisamos começar a viver mais e mais algumas canções que nós cantamos. Sabe, tem uma canção do F. Hope, Sublime, que lá na ponte ela vai declarar: ah, como espero o dia em que eu verei a face do meu amado. Ah, como eu espero o dia em que a alegria será completa. Isso é abraçar a mensagem da bendita esperança. É todos os dias nós declararmos: Senhor, como eu espero o dia em que os meus olhos verão o amado da minha alma.
Sabe, amados, essa mensagem precisa invadir o nosso coração de tamanha forma e de tamanha graça, que todas as vezes que nós sentarmos e conversarmos sobre a volta de Cristo, lágrimas saírem dos nossos olhos. Nós precisamos ter uma eterna saudade daquilo que é eterno. Porque, perceba, foi isso que fez esses homens de Deus largarem tudo. Foi isso que fez eles dizerem, olha, não vale a pena mais viver a vida que um dia eu vivi. O meu amado se foi, mas ele prometeu que logo voltaria. Então eu vou viver minha vida pensando em que se ele vai voltar. Você percebe como isso muda a nossa vida? Eu vou fazer planos para o futuro para quê? Se eu sei que ele vem. Ele vem. E assim como Jesus declarou, a sua palavra não passará. Ele cumprirá a sua promessa de retornar para buscar os seus. Sabe, não tem problema nós querermos termos uma vida confortável. Não há problema nós nos importarmos com o nosso trabalho, com a nossa casa. Não, nós somos cidadãos de duas pátrias. Mas a pátria terrena não pode moldar o que nós fazemos. Não pode moldar a finalidade e a função pela qual vivemos. Sabe, quando você olha o final, você chega assim num domingo e você conseguisse fazer uma balança de toda a sua semana, você foi mais da pátria terrena ou da pátria celestial? Será que nós conseguimos gastar um pouco mais de tempo com Cristo? Quando eu falo nós, é nós, amados. Eu luto diariamente. Sabe, deixa eu dizer a você, tem dias que eu vou deitar e digo, Senhor, hoje eu nem li a palavra. Isso não é difícil não, amados. Isso aí é isso. É uma luta constante. Tudo é mais atraente. Tudo brilha mais aos nossos olhos. Como é fácil passar 1h30. Olha, eu vou dizer a vocês, ontem eu passei com a Júlia, acho que de 12:00 até 8 da noite, maratonando uma série. Mas será que nós aguentaríamos ficar de 12:00 a 8 da noite só lendo a Bíblia? Dificilmente, amados. Dificilmente. Olha, eu vou lhe dizer, talvez nem 1 hora nós passaríamos. Bate logo um sono infernal. Mas é isso. Mas nós não podemos nos entregar às nossas vontades. Semana após semana nós fazemos o quê? Lutamos contra isso. Para a glória do Senhor, amados. Deixa eu dizer a vocês uma coisa que... Nós começamos culto doméstico na nossa casa. Sabe, a semana é corrida, mas... O Senhor me incomodou e eu disse, Senhor, os sábados e domingos na minha casa, durante a manhã, nós teremos culto no café da manhã. E deixa eu te dizer, amados, não é fácil. Ravi se estressou logo. Aí o cara já perde um pouco da paciência. A Júlia, calma, se acalme. Mas é isso. Não é fácil implementar uma cultura. Mas o Senhor dá graça. O Senhor dá graça. E olha, eu não falo isso para me vangloriar. É dizendo assim, olha, vamos lá. Tente também. Sabe, tem dias que talvez a gente, infelizmente, passa o dia sem conseguir olhar para Cristo nem por 1 minuto. Sabe, o Senhor, como foi louvado aqui e cantado e falado, o véu se rasgou, não existe mais um local específico para nós acessarmos o nosso Pai. Então não há mais tantas desculpas para nós. Talvez antigamente o pessoal dissesse, não, mas o dia do culto, o dia de conhecer e sentir Deus é o dia de ir lá para a sinagoga. Hoje nós somos templos do Espírito. O próprio Deus vive dentro de nós. Meu Deus do céu. Às vezes, amados, eu penso nisso e eu digo, Jesus, quanta imundícia o Senhor vê. Nós não somos bons.
Imagine Deus o dia todo vendo um monte de coisa ruim que a gente faz. Isso molda quem nós somos. Quando nós abraçarmos verdadeiramente, pode subir o louvor, verdadeiramente a mensagem da bendita esperança, e procurarmos viver, amados, como Paulo nos chama, como Cristo nos chamou. Seres meus imitadores, sejam minha testemunha, eu quero fazer de vocês um povo meu. As coisas mudarão. O Senhor continuará cuidando de nós. Nós temos vivido isso na nossa casa. De janeiro para cá, acho que o Senhor nunca cuidou. Me perdoe, meu Deus, isso é até pecado falar isso, mas talvez o Senhor nunca cuidou tanto de nós como tem cuidado. Uma coisa é certa, nós temos procurado nos alinhar com o Senhor. Não há remédio, não há merecimento do Ivan, merecimento da Júlia, é a graça dele, mas nós temos buscado entender o que é que o Senhor quer de nós. Porque senão, amados, é nós lutarmos contra um mar furioso, porque é isso, eu já preguei isso aqui, o Senhor não brinca com a sua vontade nem com a sua glória. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas no momento em que nós nos direcionarmos a algo que irá infligir nele vergonha, na hora que nós nos movermos de encontro àquilo que não é o propósito dele, certamente ele nos encontrará e não será mais com cordas de amor. Nós precisamos dar atenção aos encontros que nós temos com Cristo. Sabe, amados, um dia o Senhor também me encontrou caído à beira do caminho. Mas ao olhar nos olhos dele, a graça dele me alcançou mais uma vez. Sabe, esse Deus maravilhoso está aqui para nós, sabe? E parece até, como é que eu posso dizer, algo contrário, mas abre a sua Bíblia em Romanos 2. Deixa eu te dizer, o Senhor, Ele é envolvido e preocupado com Ele mesmo e com a sua glória. E Ele deixou essa promessa que deve permear os nossos corações e o nosso caminhar e as nossas vontades. E nós devemos correr para apressar o tempo do Senhor retornar. Mas olha o que diz em Romanos 2. A partir do verso 1. Nós vamos até o verso 4. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? E aí, irmãos, vem o verso 4 que... Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Olha, o Senhor está preocupado com o tempo da sua volta e com aqueles que irão apressar ela, mas o fato dele não ter voltado alcançou a mim e a você. É isso que Paulo está dizendo, olha, não julgue para que não seja julgado. Ao caso você não enxerga que o tempo, a paciência do Senhor e a sua bondade é aquilo que te leva para o arrependimento, porque se não fosse a paciência de Deus, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Porque se Deus fosse impaciente, Ele poderia dizer, tá bom, vou voltar agora. Quantos familiares nossos estariam condenados ao inferno? Então perceba, nós precisamos caminhar e querer acelerar a volta do Senhor, mas precisamos entender que enquanto Ele não volta, é a manifestação da sua graça e paciência, talvez não comigo, mas com o meu irmão que mora do lado.
talvez com o meu pai que ainda não se converteu, talvez com o meu filho que foi e está desviado. Amém, amém. O Senhor, amém? Amém. O Senhor já deu o louvor que eu ia pedir para o ministério de louvor. Sabe, amados, o Senhor, nessa noite, eu creio fortemente que Ele quer nos inundar com uma única mensagem. Ele quer derramar sobre nós, enquanto indivíduos e enquanto igreja, um espírito maranata. Não, Maran significa Senhor e Ata significa vem. E é engraçado que os estudiosos vão falar que o povo judeu usava muito esse termo em momentos de aflição. Desespero, tudo dando errado. E eles clamavam, Maranata, vem Senhor, vem me ajudar. O Senhor quer uma igreja que é inundada por essa mensagem. Quando nós nos reunirmos aqui, nós estaremos, Maranata, hora vem. Ainda que nós não estejamos cantando, vem Senhor Jesus, ou eu não sou daqui, para casa voltarei. Mas o que nós fazemos aqui é, Maranata, hora vem. Nós pregamos a palavra, nós queremos que vidas sejam alcançadas, pessoas transformadas, nós queremos nos fazer mais parecidos com Cristo, e tudo isso coopera para uma única coisa, a bendita esperança do seu retorno. Sabe, nós precisamos ler, amado, porque talvez isso tudo que nós falamos, talvez ainda não invada o seu coração, como ele invadiu o meu, mas olha o que o Senhor revelou a João. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. A partir do verso 1. João vai dizer: e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte de água viva. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Isso é a bendita esperança. Não haverá mais morte, nem dor, nem sofrer. Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então como não clamar? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se apressa, vem buscar o seu povo, vem nos encontrar como uma noiva adornada. Vamos lá, vamos ficar de pé, vamos clamar a Ele. Derrama sobre nós um desespero de alma por salvar os perdidos, por libertar os cativos. Que nós possamos ser realmente praticantes das boas obras, fazer aquilo que o Senhor nos pediu, cuidar dos órfãos e das viúvas. Nós estamos vivos demais, Senhor, nos mata mais um pouco. O Senhor nos chama para esse local de orações perigosas, amados. Orações em que nós começamos a dizer: Senhor, é graça carregar as marcas do Senhor no meu corpo. Senhor, todo esse sofrimento pela tua obra não é em vão. E eu suportarei com os olhos fixados na glória.
Sabe, amados, nós precisamos entender de uma vez por toda que nem todo sofrimento que nós passamos é para a glória de Cristo. Às vezes nós estamos com algum sofrimento e achamos é Deus que está fazendo. Não, às vezes é só suas atitudes que lhe levaram para ali. Mas deixa eu te dizer, se tu está sofrendo porque tu está sendo um bom cristão, se pessoas têm se afastado porque você tem mudado suas atitudes para ser um pouco mais parecido com Cristo, seja bem-vindo ao evangelho dele. É esse sofrimento que Paulo diz, eu sou, sabe, chacoalhado, eu estou sendo espancado, eu estou sendo, inclusive, quando ele diz para Timóteo, abandonado por muitos, mas é pela glória de Cristo. E isso me produzirá um local eterno de descanso. O Senhor busca por homens e mulheres uma igreja que diz, vem Senhor. O Senhor diz que não me dá um fardo maior do que eu suporto, então pode descer o seu fardo, porque ainda que ele seja pesado, a tua palavra também diz que é mais leve do que o meu. Que nós possamos abraçar, amados, a mensagem de Cristo nos chamando para essa bendita esperança. E assim como nós lemos em Romanos 2, eu não posso deixar de fazer o convite. Existe alguém nessa noite que gostaria de atender ao chamado do Senhor? Sabe, assim como eu falei durante a palavra, um dia, quando eu era uma criança, o Senhor me encontrou no caminho. E eu o amei durante a juventude. Mas houve um dia em que o Ivan fez que nem o filho pródigo. Resolveu viver a sua vida como bem queria. Mas deixa eu te dizer, ao contrário do pai do filho pródigo, um dia Cristo foi até mim de novo. A palavra diz que o Senhor nos ama, amado. Sabe, o Senhor não é como o pai do filho pródigo que ficou na beira da casa esperando eu e você retornarmos. Não, antes disso, com cordas de amor, Ele nos envolve. Ele tinha encontros marcados na palavra. Nós temos outros personagens que foram levados até Ele, mas em sua grande maioria, o Senhor se moveu até as pessoas. E um dia Ele se abaixou, olhou nos meus olhos e disse, filho amado, me deu a mão, me lavou novamente todo sujo do pecado. E Ele tem isso para você nessa noite também. Existe alguém que gostaria de confessar e dizer para todos que estão aqui que, olha, eu reconheço que Cristo é o único caminho para a minha salvação? Existe alguém aqui nessa noite? Amém. Que o Senhor lhe conceda uma nova oportunidade. Que o Senhor continue sendo bom e paciente comigo e com você. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor, amado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela sua paciência e bondade, pelo teu amor que nos alcançou. Muito obrigado.